Seja bem-vindo ao canal Direitologia, o canal onde o crime acontece. E no vídeo de hoje falaremos sobre o artigo 2º do Código Penal, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre a parte geral, que trata da lei penal no tempo. Então vamos lá, o que o artigo 2º do Código Penal diz? Ele fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Esse é o texto do artigo 2º. Primeira observação aqui antes de entrarmos aqui no artigo. Trânsito em julgado. O que é o bendito do trânsito em julgado? Vamos lá. O juiz ele dá uma sentença condenatória, então condenando determinada pessoa. A partir desse momento, vai ter um prazo para que a acusação e a defesa interponham recurso contra essa sentença condenatória. Esgotado esse prazo, tanto para a acusação quanto para a defesa, se nenhum dos dois apresentarem recursos, essa sentença considera-se transitada em julgado, ou seja, não pode mais ser alterada, tá? Essa é a regra. Veremos aqui no decorrer do vídeo que há exceções nos quais ela poderá ser modificada, beleza? No artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, está o fundamento constitucional para esse artigo 2º do Código Penal aqui, que lá vai dizer o seguinte: a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, você vê aqui que tanto na Constituição quanto no artigo penal ele fala de lei penal, ou seja, há uma diferença entre norma penal e norma processual, certo? Então, a norma processual são todas as normas que vão surgir que influenciam diretamente no processo, no andamento do processo. E a norma penal, você pode visualizar ela aí mais facilmente pensando no seguinte: na satisfação punitiva do Estado. Ou seja, uma pessoa ela é condenada, a partir daí o Estado punirá ela. Então, toda norma que se tiver relacionada com essa fase aí da punição do Estado será uma norma penal. Então, para você não confundir, por exemplo, norma processual. As prisões provisórias, por exemplo, a prisão temporária, a prisão preventiva ou a prisão em flagrante delito, são prisões para assegurar a eficácia do processo. Então, essas normas que regulam essas prisões provisórias não são penais, são normas processuais, certo? Então vamos supor que surja uma lei aqui amanhã dizendo uma nova forma de uma prisão provisória que seja feita para assegurar o andamento do processo. Essa norma, mesmo que imponha uma prisão para uma pessoa, mesmo sendo mais grave para a pessoa, ela vai retroagir, porque ela é processual. Agora, a norma penal não. A norma penal, que tem a ver com a satisfação punitiva do Estado, essa jamais irá retroagir em malefício do réu, beleza? Se for uma norma penal em benefício do réu, essa retroagirá. Vai ficar mais claro aqui conforme a gente for falando, beleza? Então vamos lá. A norma penal é toda norma que cria, extingue, aumenta ou diminui a satisfação punitiva do Estado, o jus puniendi. Para facilitar o entendimento, podemos dar aqui alguns exemplos a respeito de normas penais. Vamos lá. Primeiro, uma norma que cria um novo tipo penal. Ele passa a dizer que determinada conduta, que até um tempo atrás não era relevante para o direito penal, a partir de hoje ela é considerada um crime. Então, essa norma incriminadora, ela é uma norma penal, porque ela cria uma forma de satisfação punitiva do Estado. Uma norma que trate a respeito das extinções de punibilidade, por exemplo.
será também uma norma penal, porque ela influencia diretamente no direito de punir do Estado. Uma norma que trate a respeito das causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, que também vai influenciar na satisfação punitiva do Estado, também será considerada uma norma penal. E aí vai. Tem vários exemplos aí a respeito. E norma processual é isso que eu falei anteriormente aí. Tratou do andamento do processo, vai ser processual. Então, o que é importante a gente ficar atento? Que não é porque uma norma está no Código Penal que ela será uma norma penal. Ela pode estar no Código Penal e ser uma norma processual, e vice-versa. A norma pode estar num Código de Processo Penal e ser uma norma penal. Por exemplo, no artigo 60, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele vai tratar da perempção, que é uma causa de extinção da punibilidade. Então, nesse caso aí, como se trata de extinção da punibilidade, ela recai no direito de punir do Estado. Portanto, é uma norma penal. Beleza? Uma coisinha para a gente ficar atento aqui. Existem normas híbridas, ou seja, a norma ela é penal e processual ao mesmo tempo. Por exemplo, o artigo 366 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Então veja que interessante, no mesmo artigo ele vai tratar da suspensão do processo, ou seja, uma norma processual, e vai tratar da suspensão da prescrição, que é uma norma penal. Então o mesmo artigo ele traz as duas situações. Nesse caso, ou em qualquer outro desse tipo de norma híbrida, a norma penal ela sempre prevalecerá sobre a norma processual, porque eu não tenho como dividir a norma e aplicar só uma parte. Então só uma parte retroage e a outra não. Não posso fazer combinação. Prevalece sempre a norma penal. Ou seja, se surgiu uma norma e a pessoa praticou uma conduta, surgiu uma norma híbrida, então se a parte penal dessa norma híbrida for em prejuízo do agente, ela não retroage. Agora, se for em benefício, aí sim poderá retroagir, beleza? Então agora vamos falar aqui das normas que tratam da execução criminal. Ou seja, a pessoa foi condenada, a partir daí começa a execução, a executar a pena, a colocar em prática essa pena. Essas normas que tratam dessa parte de execução, em regra, serão normas penais. Então, normas aí que proíbem a progressão de regime, por exemplo, normas que dificultam a obtenção de livramento condicional ou sursis, que permitam ou vedem a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito e assim por diante, terão um caráter penal, porque influenciam na satisfação punitiva do Estado. E aí pode surgir aquela dúvida, e o RDD? Regime Disciplinar Diferenciado, previsto lá no artigo 52 da Lei de Execuções Penais. Há entendimentos divergentes nessa parte aí. Uns achando que o RDD é uma norma penal e outros que seguem que é uma norma processual. Porém, prevalece que o RDD ele é uma norma processual, ou seja, retroagirá mesmo se for em prejuízo do réu. Porque ele não trata da punição do Estado, ele não está relacionado com o jus puniente do Estado. Para a disciplina do presídio, ele pode ir para um regime disciplinar diferenciado, não tem nada a ver com a pena dele. Então, nesse caso do RDD, será considerado uma norma processual. Então a gente falou aqui bastante de lei posterior, que vai retroagir, etc e tal. Então vamos dar uma explanadinha aqui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata da vigência da lei. Então, para começar, a regra geral é o seguinte: toda lei terá sua vigência 45 dias após a sua publicação. Lembrando que leis de pequena repercussão, elas entram em vigor a partir da sua publicação. Mas, em regra, a lei é publicada
e passará a vigorar 45 dias após essa publicação. Essa é a regra. E aí, nesse caso, não sendo uma lei temporária, que falaremos aí mais pra frente, ela vai vigorar até que outra a revogue, ou até que outra a modifique. É o que está previsto no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, essa é a ideia. A lei é publicada, 45 dias após ela começa a vigorar, e aí vigora ad eterno, até que, se não for temporária, óbvio, até que outra modifique ou a revogue. Tá ok? E aí, quanto a essa revogação da lei, ela pode ser expressa ou tácita. Na expressa, ela vai dizer lá que revoga os dispositivos anteriores. Simples assim. E a tácita, a lei nova, não diz que revoga a anterior, porém ela é incompatível com a anterior. Então, a nova, sendo incompatível com a norma anterior, ela está revogando tacitamente a norma anterior. Ou, se a norma anterior tratava de determinado assunto apenas parcialmente e a lei nova trata desse mesmo assunto totalmente, completamente, vamos falar assim, ela é mais completa, também estará revogando a anterior. Beleza? E aí o fenômeno jurídico pelo qual a lei regula todas as situações enquanto ela estiver em vigor, recebe o nome de atividade. Atividade da lei, que é a regra. Ou seja, a atividade ela diz respeito à lei que está em vigor e está regulando todas as situações que ocorrerem ali enquanto ela estiver vigorando. Mas agora há a exceção, ou seja, quando a lei está regulando situações nas quais ela não está mais em vigor, certo? Nesse caso, ela vai receber o nome de extra-atividade. Então, a atividade, a lei está regulando situações quando ela está em vigor. Ela não está mais em vigor, mas ainda está regulando algumas situações, ou ainda regula algumas situações, esse fenômeno é chamado de extra-atividade. Então, se uma lei revogada está sendo aplicada a um caso, a algum fato anterior, essa extra-atividade aí recebe o nome de retroatividade. E se ela também não está em vigor e está regulando um fato posterior, recebe o nome de ultraatividade, beleza? Então, para ficar claro aqui, a atividade da lei penal é a aplicação dessa lei apenas no período em que ela está em vigor. E a extraatividade, essa lei está regulando situações, embora ela não esteja mais vigorando, mas ela ainda regula certas situações, futuras ou passadas, beleza? E agora vamos falar um pouquinho aqui de conflito intertemporal, ou seja, uma conduta é praticada na vigência de uma lei e depois outra lei revoga essa lei anterior aí. Então há conflitos intertemporais entre leis. Então vamos lá, para o exemplo. O Zé praticou uma conduta hoje na vigência de determinada lei. Aí o processo dele foi correndo, aí aparece uma nova lei revogando aquela anterior, e aí o processo dele vai continuar correndo sobre a vigência da nova lei aqui, e aí vamos supor que ele seja condenado aqui já na vigência da nova lei. O que acontece? Essa nova lei aí que surgiu, se ela for mais grave, agravar a situação do agente, ela não poderá retroagir. Então será aplicada a lei que estava em vigor quando o Zé aí praticou o ilícito, certo? Então, nesse caso, a lei não vai retroagir. Mas vamos supor que essa lei nova ela é mais benéfica para o agente. Então, nesse caso, aplica-se aí essa lei nova. Então, nesse caso aqui, ela vai retroagir. E no primeiro exemplo, que será aplicada uma que já não está mais em vigor, mas é mais benéfica, essa irá ultraagir. Beleza? E aí, se está uma lei vigorando, entra uma nova revogando e a pessoa pratica conduta aqui, aí não tem conflito intertemporal. O que vale é a lei que está em vigor na data da prática da conduta aí. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as hipóteses de lei posterior. Primeiro, temos a hipótese da abolitio criminis, ou seja, é uma lei nova que deixa de considerar uma conduta anteriormente
considerada como criminosa, deixa de considerar ela como crime. Então, abolício crimes. Uma lei nova deixa de considerar uma conduta anterior como crime. Temos um exemplo aí, o adultério, que era considerado crime, hoje em dia não é mais considerado crime. E se você tiver a curiosidade, leia lá a súmula 513 do STJ, que trata da abolício criminis temporária, que foi aquela época quando entrou em vigor a lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, e aí tinha um período que a pessoa não cometeria o crime se ela tivesse com porte de arma, né, ilegal, entre aspas, de arma de fogo, que ela estivesse levando para determinado local para devolver essa arma. Então havia essa abolício criminis temporária, então vigorou só por um tempinho. Então, se tiver curiosidade, súmula 513 do STJ. Aí temos também a Novatio Legis in Melius, que é uma lei nova mais benéfica para o agente. Temos a Novatio Legis in Pejus, que é a lei nova mais prejudicial ao agente. E por fim, a Novatio Legis incriminadora, que é a lei nova que passa a considerar uma conduta que antigamente não era considerada crime e agora passa a ser considerada criminosa. Tá beleza? E aí, quem tem a competência para aplicar a Novatio Legis in Melius? Ou seja, a lei nova mais benéfica para o agente. Se o processo estiver em primeira instância ainda, é o juiz de primeiro grau que tem a competência para aplicá-la. Se o processo já estiver na segunda instância, a segunda instância tem a competência para aplicá-la. E agora, qual que é o cabelinho aqui que pode dar uma confusão? Após a sentença condenatória transitada em julgado, quem tem a competência para aplicar a lei nova mais benéfica será o juiz da execução e não o tribunal revisor, certo? Então, é o juízo da execução que aplicará a lei nova mais benéfica. Quem diz isso? Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que acontece quando há dúvidas sobre qual é a lei mais benéfica? Primeiro, sempre devemos considerar mais benéfica aquela lei que visa mais liberdade ao criminoso, ao agente que cometeu o ilícito. Só que pode acontecer casos que há dúvida de qual é mais benéfico ou não. Nesse caso, quando surgir essa dúvida, o ideal é perguntar para o próprio agente o que ele prefere. Se é que seja aplicada uma lei, determinada lei, ou a outra. Ele que vai falar, essa aqui é mais benéfica para mim, e aí aplica essa aí. Beleza? Aí quando é claro a diferença, aí não tem jeito, aplica a mais benéfica, se for o caso. Lembrando aqui que é vedada a combinação de leis. Beleza? Porque se tem uma lei anterior, surge uma lei nova, e aí você pega a parte mais benéfica da lei nova e a mais benéfica da outra, você na verdade está criando uma terceira lei. Então o judiciário está legislando. Então não é possível essa combinação de leis. Muito embora haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí, inclusive com o ministro Marco Aurélio, aplicando combinações de lei. Mas isso aí é exceção. Vira e mexe, o Supremo dá uma pisada na bola. O certo é, a regra é não haver essa possibilidade de combinação de leis. Aí com relação ao vacatio legis, que é aquele período que eu falei da publicação da lei até a sua vigência, esse período é conhecido como vacatio legis. Enquanto estiver nesse período, a lei não tem a sua vigência 100%. Ela existe, ela está lá, foi publicada, existe, mas ainda não vigorou. Então, nesse período, essa lei não poderá retroagir, não poderá ultragir, não poderá nada. Ela tem que entrar em vigor, mesmo porque a lei ela pode ser revogada no próprio período de vacatio legis. É o que aconteceu lá com o artigo 263 do ECA, que foi revogado durante a vacatio legis pela lei dos crimes hediondos. Então, por isso, a lei em vacatio legis não será aplicada retroativamente, enquanto não entrar em vigor, beleza? Lembrando que há divergência na doutrina a respeito disso, beleza? Lei interpretativa. A lei interpretativa retroage normalmente. A lei interpretativa não é nem penal, nem processual, não é nada. A lei interpretativa está só dizendo como aplicar um caso anterior lá. Só está explicando. Então, a lei interpretativa retroage normalmente, beleza? E quanto à inconstitucionalidade da lei mais benéfica? O STJ disse o seguinte, que é aplicável a lei inconstitucional mais favorável que deu ensejo à extinção da punibilidade do acusado.
Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar aqui a respeito um pouquinho aqui do tempo do crime para a fixação da lei aplicável. Temos os crimes permanentes e os crimes continuados. O que a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal diz? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, nos crimes permanentes e nos crimes continuados, a pessoa praticou a conduta aqui sobre a vigência de uma lei. E aí surge outra lei mais grave, aplica-se essa lei mais grave. Então, crime permanente, vamos dar um exemplo, sequestro. Então, a consumação a todo momento ela vai ocorrendo, ela não se consuma só aqui no fato, ela vai prosseguindo enquanto durar o sequestro. Então, a pessoa sequestrou alguém durante a vigência de uma lei, e aí está sequestrada, surge uma nova lei mais grave, e aí continua sequestrada a pessoa, o criminoso vai responder por essa lei mais grave, sim, não vai ser aplicada a lei mais benéfica. Mesma coisa do crime continuado, então a pessoa tem aquela continuidade ali de cometendo esse crime, então começou a cometê-lo aqui o crime continuado, sobre a vigência de uma lei, e ele vai praticando os fatos, vai praticando, entra em vigor uma lei mais grave, e ele continua praticando, ele responderá pela lei mais grave, beleza? Então, um quadro resuminho aí para você pausar e, se te interessar, você fazer o download ou copiar, que é um resuminho aí do que a gente falou hoje aqui, beleza? Acompanha aí. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor mande aí na descrição do vídeo, terei o maior prazer em responder. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se clicando aqui no botãozinho que apareceu aí embaixo, aí, ó. Beleza? Se você curtiu o vídeo, aperta o likezinho aí embaixo. E se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Tranquilo. Clica aí que vai abrir o link lá direto, beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.